É a macro-região integrada em tempo real. Em Ribeirão Preto, o especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Em São Carlos, o pesquisador Marcos Martinelli. Em Araraquara, o presidente da CIA, José Janone Júnior. E em Franca, o vice-presidente da CIF, Fernando Jorge. Começando, como é de praxe aqui em Ribeirão Preto, com o Rafael dos Anjos. Rafael, o Nogueira fala em desafiar o estado de São Paulo. Pelo histórico da prefeitura nessa pandemia, dá realmente para acreditar que isso vai acontecer? Até porque, até ontem, ele obedeceu o Estado. A gente percebe agora uma mudança da narrativa? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube, aos outros entrevistados também aqui pelo Jornal da Clube. A gente vê que a proximidade das eleições impacta diretamente no discurso político. E ontem, até mesmo numa coletiva aí, numa entrevista entre dois prefeitos da região, eles comentavam que essa mudança de Ribeirão impactou profundamente o prefeito de Ribeirão Preto, que é do mesmo partido do governador, e isso está muito claro para a população. Então, chega a proximidade de eleição, a insatisfação da população, lógico, a narrativa do político vai de acordo com a conveniência e oportunidade. E nesse momento, proximidade de eleição, importa mais vencer as eleições ou ter um discurso para vencer as eleições, do que qualquer argumento científico ou até mesmo um alinhamento com o governo do estado de São Paulo. Então, nesse momento, o político tenta descolar a imagem um do outro, coisa que há poucos meses atrás isso não aconteceu. O Rafael, exatamente sobre esse período eleitoral, é claro, é inevitável que isso arranhe, né, de certa forma, a imagem de Duarte Nogueira. Nos bastidores, muita gente acredita que ele possa reverter essa decisão já agora nos próximos dias, ou seja, na próxima semana. Ele tem até terça-feira para apresentar uma decisão favorável ao município. Seria uma carta na manga para tentar dar a volta por cima nesse caso? Com certeza, é um discurso da jornada do herói, né? Até agora você tem uma situação caótica no município e aí você consegue construir a partir desse fato uma narrativa de que o prefeito está lutando pela cidade e que graças ao esforço dele consegue mudar a situação da cidade e reverter junto ao governo do estado. Então a gente vê muito uma questão de discurso político de conveniência. Como a gente vê em qualquer outro caso de discurso político. Infelizmente, a gente precisava ter isso desde o começo da pandemia. Mas que bom que mudou a realidade, porque Ribeirão não pode ser mais prejudicada por uma decisão que vem de cima e que não condiz com a realidade dos municípios. Rafael, outra promessa seria ir à justiça, considerando que o STF pensa sobre a independência dos municípios. Isso seria, no caso, um caminho possível? Sim, esse sempre é um caminho possível. O município sempre pôde recorrer à justiça. O problema é que há poucos meses atrás não havia um interesse político de contrariar o governador, até mesmo por uma pressão política e uma possível retaliação que poderia haver para o município. Então, nesse momento, isso acaba se tornando um caminho viável, se politicamente ele não conseguir reverter isso, ou se ele não conseguir reverter e aciona a justiça e a justiça também não reverte, ele tira da imagem dele isso. Então ele joga para outro poder e fala, eu fiz o máximo possível. Novamente, a gente está num campo de retórica política. E quanto mais a eleição se aproxima, mais a gente vai ver discursos inflamados para todos os lados. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta a falar contigo. Vamos para São Carlos, agora a gente conversa com o Marcos Martinelli, que é pesquisador. Marcos, São Carlos permanece na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização. O atendimento ao público será de 8 horas. Como traçar, no seu entendimento, uma estratégia de retomada da economia na cidade diante de tudo isso que a gente está vendo aí? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem, no caso de São Carlos, eu acho que nós estamos colhendo um fruto de um isolamento maior no início dessa crise, em meados de março, começo de abril. A cidade, naquele momento, ela apresentou um bom recolhimento das pessoas. Em paralelo, me parece que foram tomadas algumas providências no sentido de montar uma infraestrutura que, quando vem o Plano São Paulo e usa os índices, nós conseguimos estar bem ranqueados para justificar a fase amarela e isso nós colhemos os frutos agora. Esse é um valor da ciência, o valor da administração técnica
que tem o apelo político do discurso, mas não tem que ter uma boa infraestrutura técnica para apoiar o político, né? Então, assim, fizemos a lição de casa no passado, parece bem feita, e isso se aparece nos índices que permite permanecer na fase amarela. Agora, a população não pode compreender que a fase amarela seria um ativo já conquistado. Nós devemos ainda voltar num processo educacional para que as pessoas continuem em casa, se não for necessário sair, né? Porque esse é um índice transitório, ele pode reverter, como aconteceu em Ribeirão Preto, em qualquer cidade. Então, há um relaxamento natural e cumpre à sociedade, né, através do poder público, chamar novamente a consciência às pessoas de que o pior ainda não passou. Vamos a Araraquara com o presidente da CIA, José Janone Júnior. Janone, nós mostramos aqui que Araraquara vive o melhor cenário diante dessa pandemia, diante de todas as cidades da macro-região. Mas a postura do executivo tem desagradado principalmente o setor de alimentação. O que falta por parte da prefeitura nesse sentido? Uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo também. Boa tarde, é um prazer estar falando no Jornal da Clube. Pois é, está faltando por parte das autoridades municipais um pouco mais de bom senso, porque muitas regras que estão sendo aplicadas aqui, regras sanitárias e de saúde, que estão aplicadas no município de Araraquara, são muito mais rígidas do que o próprio protocolo do Plano São Paulo e do Ministério da Saúde. Então, por conta disso, está havendo um estrangulamento da capacidade empresarial aqui no município e isso está gerando uma grande insatisfação. Um outro fator também importante de citarmos é que houve uma diminuição dos leitos de UTI que estavam disponíveis para tratamento da população do Covid-19. Então, isso acaba influenciando diretamente nos indicadores do município, que nós já poderíamos estar, inclusive, na fase verde. Esse também seria o mesmo problema aqui em Ribeirão Preto, viu? A gente enfrenta o mesmo problema aqui com a redução de leitos, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Mas aí em Araraquara, como é que a retomada da economia é vista hoje? Qual o atual cenário para a gente traçar um futuro econômico para a cidade? A retomada da economia é vista com muitos bons olhos, tanto por parte dos empresários, quanto da parte dos trabalhadores, que também precisam do sustento, levar o sustento para suas casas, né? O emprego, ele está sendo preservado em virtude dessa abertura com restrições à atividade empresarial e comercial, mas muitos setores, especialmente o comércio varejista e a alimentação, eles também vivem da produtividade, os trabalhadores recebem o piso salarial e depende das suas comissões de vendas e também dos resultados do restaurante, das gorjetas e tudo mais, para melhorar a sua renda, né? E com base nessa renda, eles já têm os seus compromissos familiares adquiridos. Então, nós, representantes da atividade empresarial, estamos pedindo ao município que tenha um pouco mais de flexibilidade e bom senso, porque o município já perdeu, desde o início da pandemia, deixou de arrecadar mais de 50 milhões de reais em impostos apenas municipais. E se a atividade empresarial tivesse um pouco mais flexível, certamente a economia do município estaria girando mais e o município não estaria também em tanta dificuldade financeira. Então, teria mais dinheiro para equipamentos, para leitos, se tivesse essa flexibilização melhor na área do trabalho. Com certeza, trabalho atrapalha, né, o planejamento de todo mundo. Vamos para Franca falar com o vice-presidente da CIF, Fernando Jorge. Fernando, explica para a gente, a situação de Franca é como a de Ribeirão Preto a partir de agora, né? Terça-feira aí, com horário reduzido. Como é que tem sido a faixa laranja na cidade por aí? Bom dia a todos, um prazer novamente participar do programa. Franca, após sofrer 2 meses na fase vermelha, 57 dias, uma fase muito complicada para a cidade, passa-se a laranja, mantém-se na laranja, é uma fase que o empresariado começa a se reinventar, o empresário industrial, comercial, o prestador de serviço, ele tem que fazer uma reinvenção do seu negócio para gerar
continuar gerando fomento na cidade. É uma fase que a gente trabalha com restrições, evitando as aglomerações, portanto, é uma fase que dá um pouco de esperança para a cidade retomar a economia, é uma cidade que vai permitir a força do crescimento, vão vir de outros lugares. Então, nós aqui da Associação Comercial de Franca temos essa ideia de fomentar o nosso associado através de ações, procurando alternativas virtuais, oferecendo cursos online para começar um novo negócio. As pessoas que não trabalham com rede social, começar a poder trabalhar. A Associação Comercial está buscando crédito para essas pessoas. Criamos aqui uma vitrine comercial na associação muito interessante, todos podem divulgar sem custo nenhum. Então, a Associação Comercial dá o respaldo total empresarial e comercial para a retomada das atividades. Fernando, prejuízo principalmente para o setor calçadista, que produz e não tem para quem vender. Como é que está o cenário nisso? O prejuízo, desde janeiro até julho, os dados da cadeia produtiva de Franca foi um prejuízo estimado em 600 milhões de reais. A parte de emprego foi reduzido 11 mil trabalhos e se nós permanecêssemos na fase vermelha, iríamos chegar, de acordo com o nosso Instituto de Economia, que temos aqui dentro da associação, a 15 mil empregos perdidos se permanecêssemos na fase vermelha. Pois é, olha, 600 milhões de reais de prejuízo, 11 mil empregos perdidos, poderia ser ainda pior, 15 mil empregos, número assustador realmente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, a gente volta aqui para Ribeirão Preto por enquanto. Ontem, infelizmente, Rafael, nós vimos alguns registros de fiscais da prefeitura sendo hostilizados, né, na tentativa aí de autuar um restaurante. Nós podemos presenciar, no caso, uma desobediência civil em massa nos próximos dias, o que seria, de certa forma, ruim para a cidade? Olha, esse é um risco real porque a população, infelizmente, ela não se sente mais representada pela classe política. Então, toda vez que você tem uma decisão que a população julga absurda, apesar de a gente ter que respeitar as autoridades, a gente está vivendo num momento que a população acordou. E a desobediência civil, a gente precisa lembrar na história, foi uma das formas que a Índia conseguiu a independência. Então, a gente tem a desobediência civil até um pouquinho baseada no pensamento cristão, de obedecer, tá vinculado às autoridades, respeitar as autoridades, mas não naquilo que não faz o menor sentido, que não está de acordo com uma lei de vida, no caso do pensamento cristão. Então, o que a gente está vendo nas ruas é exatamente essa insatisfação popular sendo manifestada. E isso é um tanto quanto ruim, porque um descrédito das autoridades pode gerar uma escalada de violência que é um tanto quanto perigosa. Rafael, o mesmo município que diminui leitos é a prefeitura também que permite aglomerações nos ônibus, ou seja, permite às pessoas o risco de contaminação a esse vírus, que é letal, repassa dinheiro para a empresa de trânsito, que a gente já mostrou aqui, e ainda recorre na justiça contra a população. A prefeitura está jogando contra o contribuinte na cidade? Olha, essa é uma colocação bem interessante, Rafael, porque você vê a prefeitura, em certos momentos, agindo como Pôncio Pilatos, querendo lavar as mãos, falando, os leitos de UTIs não é nossa responsabilidade, é uma responsabilidade do setor privado. Ora, a gente pergunta, eles podem restringir a nossa liberdade, podem restringir a abertura de shoppings, podem restringir o comércio, podem restringir nosso direito de ir e vir, mas agora uma questão de saúde, que o setor privado é um setor suplementar ao setor público, que o Conselho Municipal da Saúde pode muito bem regulamentar e até no limite contratar leitos, eles querem lavar as mãos dessa responsabilidade. A gente precisa lembrar para a população, porque está sendo muito ventilado que os leitos não estão impactando diretamente nessa mudança de fase. Mas a gente precisa lembrar que o maior peso na mudança de fase
são exatamente os leitos de UTI, que tem peso 4. Ou seja, será que uma redução drástica de internação ou de disponibilização de leitos de UTI não impactam no indicador e permitiriam a gente se manter na fase amarela e até mesmo nesses 28 dias consecutivos pensar numa fase verde? Então não dá para se lavar as mãos nesse momento como a Prefeitura de Ribeirão quer fazer em alguns discursos que são embebidos de meias verdades. E isso é um tanto quanto perigoso. Com certeza. Lembrando que se os 32 leitos estivessem, né, ainda disponíveis, Ribeirão Preto estaria aí na casa de 50% a 60% na taxa de ocupação. Isso seria muito significativo. Vamos para São Carlos falar com o Marcos Martinelli, pesquisador. Marcos, trabalhar de forma regional, uma união de municípios, entidades, seria a solução, talvez, para a retomada da economia? Olha, vamos lembrar um aspecto, né? A comunicação, isso eu não estou falando de Ribeirão Preto ou São Carlos, toda a nossa comunicação está muito aquém do necessário para trazer paz social. Eu vejo que as lideranças políticas, as autoridades aqui citadas, elas não estão utilizando os meios de comunicação para travar um diálogo produtivo com a sociedade. Você liga o televisor, ouve o rádio, vê as redes sociais, é uma comunicação inadequada para criar uma coesão social. Quem diz ainda que nós nem usamos os meios de comunicação para criar agendas regionais ou entendimento, nos vermos como irmanados em busca de uma solução. Nós vimos muito, olha só, o tempo de pandemia é uma exceção e nós não temos uma comunicação adequada para tempos de exceção. Então, o coitado do nosso cidadão, ele não sabe em que fonte beber de uma informação precisa. Se não fosse ainda o trabalho da imprensa, talvez a informação sobre a pandemia ficasse restrita a um círculo muito pequeno. Nós precisamos conversar regionalmente, nós temos que conversar com a nossa população pelos canais adequados. Sem isso, nós não temos coesão social. Sem coesão social, nós temos o conflito. E o conflito não interessa a ninguém. Com certeza, eu concordo com o senhor. Confesso para o senhor que é até difícil a gente saber quem é que está mandando nessa história. Se é o presidente, se é o governador, se é o município, enfim. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. Agora nós vamos para Araraquara falar com o presidente da CIA, José Janone Júnior. Janone, como os políticos têm mostrado um fracasso durante essa pandemia, repito a pergunta que eu fiz para o nosso colega anterior, seria a hora da economia regional ser retomada de uma forma conjunta, nesse caso, para a gente ter um sucesso, se é que é possível ter sucesso na economia ainda esse ano? Eu concordo com esta colocação, porque já foi provado que o setor empresarial, em todas as suas divisões, comércio, indústria, serviços, ele está colaborando colaborando e colocando em prática todas as recomendações do sistema de saúde. Então, esse setor é o que pode ajudar tanto as autoridades municipais, estaduais e federal para uma retomada da economia. O que está havendo, quando acontece em algumas regiões aumento de casos, isso não pode ser atribuído à atividade empresarial, muito menos à atividade produtiva. Nós sabemos sim que em algumas regiões, algumas cidades está havendo aumento de casos, mas isso não é devido a alguma atividade empresarial ou atividade de trabalho. Infelizmente, em algumas atividades sociais, nós vimos aí no dia de ontem o pessoal indo para a praia, fazer lazer. Então, é justo agora penalizar, se houver algum tipo de contaminação, é justo penalizar a atividade comercial, empresarial e os trabalhadores que dependem do seu sustento, porque alguma parte da população não está tendo essa responsabilidade. Então, as autoridades, o governo precisa encontrar outras medidas e deixar o setor empresarial trabalhar em paz, porque não é castigando o setor empresarial, que paga os salários deles através do recolhimento dos impostos, que paga os salários das autoridades públicas, ele não pode ser mais penalizado. As autoridades que encontrem outra medida para conter a pandemia, aumentem o número de leitos dos hospitais,
tragam medicamentos, invistam na saúde, porque esse é o papel deles, e não atrapalhem mais o setor empresarial. Com certeza, o setor empresarial, o setor privado não pode pagar o pato, com certeza, em relação a essa falta de planejamento. Para continuar falando, agora nós vamos para Franca, vice-presidente da CIF, Fernando Jorge. Fernando, uma união, no caso, a gente percebe que está faltando um pouco de diálogo da prefeitura com o setor privado? Então, como a pandemia começou em março, nós entendemos que em um determinado tempo houve uma certa morosidade. Tanto que fizemos em julho um manifesto na Câmara dos Vereadores pedindo a criação desses leitos para a gente não ficar, para Franca não ficar nessa fase vermelha. Acontece que nós somos ligados também à Federação da FACESP, através do presidente nosso, Alfredo Kutais, que solicitou também um trabalho de criação de leitos junto ao Estado de São Paulo para Franca. E fomos atendidos. Então, acredito que agora, nós acreditamos, a Associação Comercial entende que o trabalho foi feito em conjunto. Participaram vereadores, a federação, a associação, a prefeitura. O que acontece, eu penso, e a associação também está nesse sentido, que a aglomeração social é o que está mais atrapalhando essas fases que são demoradas de passar. A atividade empresarial realmente precisa trabalhar, nós precisamos gerar renda. Então, ficar nessa fase vermelha, mesmo na laranja, são fases restritivas de fomento. E é muito também complicado para o empresário abrir, passar de fase, reinventar, reinvestir, recontratar, e de repente vem um plano e te volta para trás. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa passagem de fase. O empresariado tem que ter muito respaldo para saber onde ele vai, porque a qualquer momento ele pode voltar. Então, a Associação Comercial sempre está criando essas alternativas de conscientização da população, evitar aglomeração e realmente para a gente conseguir, aqui em Franca, pelo menos, passar de fase. Vamos voltar para Ribeirão Preto, falar com o meu xará Rafael dos Anjos. Rafael, ontem o prefeito disse em coletiva que os leitos fechados não pertencem à prefeitura. Vamos lá. Mas na semana passada, após uma matéria aqui no Jornal da Clube, a Gislene Lopes, se não me engano, fez essa matéria, a prefeitura justificou que, se precisasse, os leitos voltariam a ser colocados à disposição da população para a Covid-19. Não há coerência nesse discurso, né? Porque, ou seja, como o prefeito volta um leito que não é dele? Né? Ou seja, tá difícil a gente entender isso. De quem são os leitos da verdade? Né? Naquela época que a gente criticou a retirada dos leitos, a prefeitura voltaria. Agora que a bomba explodiu, os leitos não são nossos. Como é que fica? Tá faltando transparência nessa história, não tá não? Tá faltando muita transparência, Rafael. A gente tem a meia-verdade, novamente. Os leitos são privados? Sim. A queda são de leitos privados. Só que o poder público pode tanto contratar leito como incentivar ele e até mesmo fiscalizar os hospitais privados para entender essa variação tão brusca de leitos num mesmo mês. É uma variação que não dá para entender. Até mesmo os órgãos de fiscalização, os órgãos externos de fiscalização, precisam olhar com um pouquinho mais de cuidado e atenção isso. Porque você não cria e descria leito de UTI do dia para a noite, abre e fecha. Então, quando é conveniente, fala que o leito foi a prefeitura que fez todo o esforço para abertura de leito. Quando não é conveniente, fala que não é responsabilidade sua. É esse discurso de conveniência e falta de transparência que incomoda muito a população. Porque pode fechar comércio, pode restringir liberdade e agora no setor da saúde, que o Supremo Tribunal Federal já falou que o município tem toda a competência para fazer isso, eles falam que não é competência dele quando não convém. Esse discurso não engana mais a população acordou. Com certeza. Obrigado pelas suas informações. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Aqui em Ribeirão Preto, o especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Em São Carlos, o pesquisador Marcos Martinelli. Em Araraquara, o presidente da CIA, José Janone Júnior. E em Franca, o vice-presidente da CIF, Fernando Jorge. Muito obrigado a todos vocês pela participação.